Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Senhor presidente, senhores parlamentares. O Brasil acompanhou um momento muito importante. Alguns dizem que uma verdadeira mudança de rumos na política brasileira. Nós estamos às vésperas de um pleito da maior importância. E os nomes que estão disputando são do maior respeito. A presidente Dilma, com alguns reparos importantes que ela tem que fazer, agora é essa ministra de Santa Catarina. O Aécio, grande governador de Minas Gerais por 2 vezes, neto do extraordinário companheiro, o presidente Tancredo Neves. E estavam aí na disputa a senadora, querida senadora Marina, e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Estava havendo um longo debate. E toda a imprensa apontava, e eu dessa tribuna falei e disse como era positivo 4 grandes candidaturas. Aí aconteceu algo estranho. O governo assistiu à criação do PSD. Assistiu e estimulou, deu força para que ele se criasse. Inclusive, um dos meios da força para que ele se criasse foi garantir que o vice-governador do Estado de São Paulo continuasse vice-governador do Estado de São Paulo e fosse indicado e assumisse o 38º, o 39º, não sei, ministério, que é o Ministério das Pequenas Indústrias, pequenas empresas. Ainda não sei se acertaram, é uma coisa que ainda não está decidido. Se o ministro fica quarta, quinta e sexta na vice-presidência, e sábado, domingo e segunda no ministério, ou se é o contrário. Fim de semana no ministério e quarta, quinta e sexta lá como vice-presidente da República. Mas acertaram. Então o partido saiu com toda a força, com toda a garra, com todo o entusiasmo do governo. Tanto que quando se falou em PSD, ele estava mais ligado ao PSDB. Pessoal amigo do Serra, aliás, íntimo do Serra. E estava com essa disposição. Inclusive, falavam alguns que ele estava sendo criado à espera da vinda do Serra para ser o candidato. Mas fechou com o governo a preço de ouro. Feito isso, quando a senadora Marina mandou o projeto dela de criação de partido, houve uma guerra. Olha, legenda como lá em São Paulo, no ABC de São Paulo, onde as prefeituras do ABC são todas do PT, lá em São Bernardo do Campos, berço e capital do PT, 80 e tanto % das assinaturas apresentadas pela rede foram impugnadas. Sem dizer por quê. A lei diz que tem que fazer e tem que explicar. Sem dizer uma palavra foram impugnadas. E olha que foi um boicote tremendo. E, surpreendentemente, o partido foi rejeitado. Um outro partido, não recordo o nome, mas tinha uma impugnação feita por outro partido, dizendo que ele tinha fraude nas assinaturas. O tribunal olhou, verificou, viu que tinha uma determinada urna que tinha fraude, mas
constatou que aquelas fraudes não eram o suficiente, não impediam a valorização, inclusive, daquela urna. E registrou. O governo podia ter dito, bom, se tem fraude nessa, vamos fazer uma vistoria geral. Vamos pegar uma daqui, outra de lá, outra mais adiante, para ver se tinha mais. Não, fez aquela, tudo resolvido. O Superior Tribunal podia ter feito o mesmo com a rede. Podia ter solicitado uma vistoria nos 80 e tantos % que foram impugnada pelo ABC, lá em São Bernardo, podia abrir. Vamos ver aqui. Esse nome. Vamos ver o que houve, qual era o motivo. Não toparam. Lá no Rio Grande do Sul, o coordenador lá no Rio Grande do Sul, o bravo companheiro, ex-deputado Jorge Weckert, ele, sua mulher, sua filha, foram impugnados. Ninguém sabe por quê. Esse fato foi adiante quando o governo exagerou contra o companheiro Eduardo Campos. Os irmãos Cid e Ciro do Ceará saíram do partido, levaram os prefeitos, levaram os deputados, ministros e tudo mais. E está acontecendo com os governadores dos estados que havia uma pressão no sentido de saírem do Partido Socialista. E aí surgiu um fato novo. Aqui em Brasília, aliás, o fato foi todo transmitido ao vivo pela Globo News. E a rede da Dona Marina e o PSB fizeram realmente um entendimento emocionante. Os jornalistas que transmitiam, as pessoas que assistiam, nunca viram nada semelhante. Num país que nem o nosso, onde o sistema partidário é exageradamente anárquico, foi uma reunião de uma grandeza, de um espírito público espetacular. Primeiro, o Partido Socialista. Vamos dizer, muita gente diz que, de certa forma, o Partido Socialista é o segundo de cada um de nós. Cada um tem o seu partido, mas gosta do Partido Socialista. É porque ele tem uma história, ele tem uma biografia longa de dignidade, de tradição, de defesa de teses e de defesa de princípios. Em segundo lugar, porque Eduardo Campos não só é 8 anos governador de Pernambuco, considerado o melhor dos governadores de todo o Brasil, mas é neto de uma figura extraordinária da vida pública brasileira, que é Miguel Arraes. Miguel Arraes, na história do Brasil, foi o grande nome. Para mim, Arraes, Teotônio, Ulisses, Tancredo, Covas, pertencem a um time de notáveis da nossa geração e que eu respeito profundamente. Eduardo Campos vem a Brasília. O nobre líder do PSB foi um dos grandes coordenadores desse debate, inclusive indicado para fazer a negociação. E a rede indicou um ilustre deputado do PSDB, que está com a rede de São Paulo. O diálogo foi excepcional. Foi grande. Em nenhum momento Eduardo Campos exigiu, no sentido se falou de que a campanha é esta e que a Dona Marina tinha que não falar mais em presidência.
Em nenhum momento a Marina chegou, eu vim e quero isso. Pelo contrário. A Marina veio e disse, vim para ajudar, para fazermos uma união diferente. Em primeiro lugar, porque eu, da frente, eu da rede, sou o primeiro caso no Brasil. O regime é democrático e o meu partido está na ilegalidade. O partido da Marina estava ilegal, determinado pelo governo. Os dois pronunciamentos foram emocionantes. O objetivo é mudar a política brasileira. Não é bom esse tom, com todo respeito. Sai tu, entra tu, sai tu, entra tu. Não é bom isso. Fora o Brasil composto de dois grandes partidos, que nem a Inglaterra, Partido Trabalhista e Partido Conservador. Se fosse o Brasil composto de dois grandes partidos, que nem os Estados Unidos, Partido Democrata e Partido Republicano, tudo bem. Mas 38 partidos é uma anarquia. É um absurdo que não tem lógica. E isso que foi feito. O Supremo Tribunal tem que ser analisado que ele também cometeu os seus equívocos. Nós votamos nessa casa a cláusula de barreira, o Supremo não deixou. Se dependesse do Congresso, já existia a cláusula de barreira. Existindo a cláusula de barreira, podia ter não 38, 200 partidos. E não tinha problema nenhum. Que nem nos Estados Unidos tem 70, 80 partidos. Funcionam normalmente. Mas para estar no parlamento, para ocupar a televisão, eles têm a cláusula de barreira. Os Estados Unidos não têm justiça eleitoral. Olha, nem por isso a eleição é mais complicada do que a nossa. Não tem justiça eleitoral. Nós aqui nesse plenário nos reunimos, vamos ali no cartório, o primeiro que encontrar e criamos um partido. Está criado o nosso partido. Tem vida, está criado. Agora, para ir para a televisão, para ganhar dinheiro do fundo eleitoral, para vir para o Congresso, eu tenho que ter povo, tenho que ter voto, tenho que ter garantia. Aqui não é assim. Aqui é o contrário. Absolutamente o contrário. Essa união do Partido Socialista e da rede da Marina foi algo novo na política brasileira. Por isso a imprensa toda dizia. Eu acompanhei de Porto Alegre o tempo todo na Globo News, que, diga-se de passagem, transmitiu ao vivo desde não sei que hora da manhã até a noite inteira. E eu acompanhei. A Marina dizendo, eu vim aqui, não é para interferir na candidatura, que eu respeito. Eu vim aqui para ajudar a fazermos um novo estilo de política, para estabelecer uma nova fórmula de agir e de avançar. O Eduardo, eu estou aqui reconhecendo. Primeiro, a Marina. Segundo, reconhecendo que a rede representa um movimento da maior seriedade e que tem embasamento moral, social e popular. E respeito a rede como se for um partido político. E vamos conversar, trabalhar, escrever juntos, e juntos vamos percorrer o Brasil inteiro. Em nenhum momento o Eduardo Campos, que é a candidatura natural, diz, o candidato sou eu. E a Marina, até pelo contrário, lá pelas tantas, diz, se tiver que ir como candidato a vice, eu vou. Esse é um problema que não entrou no choque nem no contra-choque. Vamos juntos percorrer o Brasil. Senador Pedro Simão. Eu não vi
Nada parecido tão bonito na história do Brasil. Eu não vi. Se me contarem que tem, me contem. Porque eu não ouvi. A reação da presidenta Dilma, eu gostei. Ela falando. Eu respeito que começaram a querer ridicularizar a Marina. Ela disse, não. Ela é um grande nome, tem grande liderança, fez 20 milhões de votos, está em segundo lugar na pesquisa, merece respeito. E com relação ao Eduardo, o Lula disse, é um grande nome. Lula disse que lamenta, porque se dependesse dele, teria feito um entendimento na tentativa de que ele ficasse junto com o PT. Mas eu vejo na imprensa, a grande imprensa foi impressionantemente favorável ao que aconteceu. Mas nas redes, e a gente sabe que são teleguiadas determinadas, alguém começa a fazer pergunta. Pois é, mas e a Marina? Como é que a Marina com relação ao meio ambiente? Como é que é a economia e o problema do meio ambiente da Marina com relação ao campo, com relação a isso, com relação àquilo? São perguntas válidas. Eu, por exemplo, pergunto. Tem coisas que eu nunca gostei de ver. Por exemplo, o Lula teve uma vitória espetacular em São Paulo, capital. Pegou um poste e elegeu prefeito. Ninguém conhecia, nunca foi nada, nem um grande ministro de educação. Pelo contrário, a pasta cheia de problema, e ele elegeu o poste. E para eleger o poste valeu tudo. Até a exigência do Maluf. Eu apoio se ele vier aqui na minha casa e apertar a minha mão e tirar a fotografia. E o Lula foi lá na casa dele, no parque da casa dele. Beijar a mão não, ele beijou a mão, foi do Jader, lá em Belém do Pará. Em plena comício na eleição de Belém do Pará, ele beijou a mão do Jader e agradeceu o trabalho extraordinário que o Jader tinha feito com o governo dele. O Lula não beijou a mão, mas abraçou, apertou, feliz, no Jardim do Maluf. E ganhou a eleição. E até não sei, parece que perdeu no Pará, apesar de tudo. Então, cobrir sinceridade, profundidade, rigidez, numa hora que nem essa, eu não atiro a primeira pedra de ninguém. Mas duvido que tenha muita gente aqui que possa tirar pedra. Querer ver como é que vai ser o fulano, o Beltrano, na composição de dois partidos, nós sabemos. Não tem esquerda, não tem direita, não tem isso, não tem aquilo. A maneira de ir vai. Quem diria que o PT, com o governo dele, estaria privatizando nossos aeroportos? Quem diria que o PT estaria pensando em privatizar os nossos portos? Quem diria que o PT estaria autorizando a privatizar as nossas estradas? Quem diria? E está acontecendo isso. Está acontecendo isso aí na cara. E quando o doutor Fernando Henrique privatizou a Vale, que era uma empresa, foi um escândalo. Foi um escândalo. Então, eu acho, gostei da declaração do Lula. A campanha vai ser muito difícil. Lamento que não tivesse feito o que eu queria com relação ao Eduardo.
E lamento a companheira Marina. Agora, algumas expressões que estão sendo usadas nas linhas populares de televisão vai entrar num ambiente muito pesado, muito carregado, e não acredito que a gente chegará lá. Pois não, senador. Senador Pedro Simon, Vossa Excelência... Eu felicito Vossa Excelência pelo belo trabalho que fez. Eu sou testemunha disso, com grande competência, com grande responsabilidade. Muito obrigado, senador Pedro Simon. Mais uma vez, Vossa Excelência sobe a essa tribuna e nos emociona com um discurso histórico. Vossa Excelência que tem compreensão da importância dos momentos e dos movimentos políticos. E eu quero dar aqui um testemunho. Quando daqui a 20 ou 30 anos os historiadores forem contar a história do Brasil, dessa cena política da história brasileira, que tenho convicção produzirá consequências muito positivas na história política, o nome de Vossa Excelência estará grafado como um dos inspiradores desse momento político. Em primeiro lugar, quero registrar que ouvi da ex-ministra, ex-senadora Marina Silva, em relação a Vossa Excelência, palavras de muito respeito, de muito carinho, e ouvi de vários dirigentes da rede a expressão de que Vossa Excelência era o patrono da Rede Sustentabilidade. E me lembro, jamais vou esquecer, quando me dirigia para minha casa, quando tive a reunião com o deputado federal Walter Feldman e o dirigente da rede, Basileu, recebi um telefonema de Vossa Excelência, que já tinha falado com o governador Eduardo Campos, apelando para um grande entendimento entre Marina e Eduardo, que, na opinião de Vossa Excelência, mudaria o rumo da história do Brasil. Produziria um fato político da maior dimensão e que contribuiria para acenar com um facho de esperança às novas gerações que querem construir uma nova forma de fazer política. E Vossa Excelência, com toda a sua experiência, naquele momento manifestava uma ansiedade porque estava marcada uma entrevista coletiva marcada para as 15 horas, e Vossa Excelência me dizia, quando eu lhe disse que ia ter uma reunião com o deputado Walter Feldman, Vossa Excelência, mas eles não podem anunciar nada às 15 horas. E eu disse, não, eu estou indo ao encontro, Walter Feldman, vamos ver qual será o resultado dessa conversa. Quero registrar aqui que a decisão tomada de forma madura, serena, tranquila, foi da senadora Marina Silva. Meu papel aí, a história me brindou com a oportunidade de participar desse processo, de ouvir as palavras do deputado Walter Feldman comunicando a decisão da senadora Marina Silva, e coube a mim comunicar por telefone a decisão ao governador Eduardo Campos. Mas não tenho dúvida que as manifestações do Partido Socialista Brasileiro, ao longo de todo esse processo de apoio à construção da rede, como uma construção legítima da sociedade brasileira, de expressão legítima da sociedade brasileira, que queria ter uma candidatura que expressasse uma parcela do pensamento nacional e que o governo tentou, por todos os meios, evitar, e que nós aqui no Congresso, numa atuação democrática, suprapartidária, está aí Vossa Excelência, está aqui o líder do PSDB, Aloysio Nunes Ferreira, e vários outros, senador Pedro Taques, e vários outros, senador Randolph, senador Valadares, nos unimos, senador Cristóvão, nos unimos, e naquele momento fomos ao Supremo Tribunal Federal para buscar impedir que se evitasse, impedir que se fizesse um grande casuísmo eleitoral
contra a Rede de Sustentabilidade. E vejam, Vossas Excelências, que houve, naquele momento, um acanhamento daqueles que queriam produzir aquele casuísmo eleitoral. Porque eu dizia, sem entrar no mérito da decisão do Supremo Tribunal Federal anterior, nós não podemos tratar de forma diferente partidos e parlamentares apenas porque um partido recentemente criado apoiaria a presidenta da República e um outro partido teria uma candidatura de oposição. E as pessoas achavam estranha aquela nossa posição. Um partido como o PSB, que tinha uma candidatura a presidente da República, uma pré-candidatura do governador Eduardo Campos, defendendo um partido que tinha uma outra candidatura à presidência da República, inclusive com um número maior de intenções de voto. Mas nós fomos ali para defender um princípio, para defender o Estado democrático de direito. E é claro que aquela atitude nos aproximou e nos permitiu, quando a senadora Marina decidiu que não tomaria uma decisão previsível como gostariam os partidos dominantes, que seria não ser candidata e ficar pregando pelas redes sociais, ou simplesmente se filiar a um outro partido para ser candidata a presidente da República, e ela sabia que ia encontrar um discurso pronto. Iam dizer, tá vendo? Ela é igual aos outros, ela só queria um partido político para disputar a presidência da República. Não, a senadora Marina mostrou que está à altura dos grandes desafios que o país enfrenta nesse momento, que está sabendo interpretar corretamente o sentimento das ruas, que quer construir uma nova forma de fazer política. E num gesto de desprendimento, de grandeza e de uma visão de futuro, decidiu, não vou me filiar ao Partido Socialista Brasileiro e vou apoiar sua candidatura a presidente, Eduardo, porque a sua candidatura representa um enfrentamento, uma polarização, uma falsa polarização nefasta para a política brasileira, porque tenta cercear o livre debate político das ideias. Mas eu quero registrar, senhor presidente, prezado senador Pedro Simão, o momento mais emocionante desses 2 dias foi quando, depois de procurá-lo pelo telefone e não encontrá-lo no telefone que tinha, no sábado pedi à minha secretária para vir ao Senado, falei, eu preciso falar com o senador Pedro Simão, ligue para a secretária-geral Cláudia Lira, que ela vai conseguir o telefone, não sei se ela chegou a falar com a Cláudia Lira, eu sei que num determinado momento, ela me passou o telefone e era Vossa Excelência. E eu estava ao lado do governador Eduardo Campos e eu passei o telefone para o governador Eduardo Campos. E quando ele se levantou da mesa e quando ele retornou, ele estava absolutamente emocionado, com os olhos cheios de lágrimas, não escondia que ele tinha chorado, porque ele contou naquele momento o diálogo, e eu peço a liberdade, peço licença a Vossa Excelência e a ele, para transmitir que quando contou a Vossa Excelência o entendimento que tinha sido feito e que seria anunciado aí a alguns minutos, Vossa Excelência disse que queria estar lá, como estava em espírito, em energia, mas queria estar lá para dar um beijo nele, que o avô dele, Miguel Arraes, seu grande amigo, daria. E Vossa Excelência se emocionou do outro lado da linha, e foi às lágrimas, e ele aqui desse lado também foi às lágrimas. Eu registro esse momento íntimo de 2 grandes homens públicos para mostrar que esse momento também foi carregado de muita emoção, de uma emoção que precisamos resgatar na política brasileira, de uma energia que é a energia do bem, da energia de pessoas que querem efetivamente fazer com que a política volte a ser um instrumento para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu quero dizer que depois da ditadura que esse país enfrentou e que Vossa Excelência enfrentou na companhia de Miguel Arraes, é importante registrar que nós estamos vivendo o maior período de democracia da história brasileira. E, neste momento, nós precisamos nos orgulhar de termos no cenário político brasileiro, na cena política brasileira,
pré-candidatos como a presidenta Dilma, que é uma mulher honrada, uma mulher direita, o governador Eduardo Campos, na companhia da senadora Marina Silva, que estão duas pessoas de trajetórias sempre ao lado do povo, e do senador Aécio Neves, um homem de bem, que foi um grande governador de Minas Gerais e que é um grande homem público. E eu espero que nós tenhamos um debate político de alto nível neste país, discutindo o futuro deste país, os rumos deste país. Um debate diferente do que o que nós tivemos na eleição passada, que foi um debate rasteiro, um debate de dossiês, de denúncias, de preconceitos. Espero que nós estejamos à altura dos desafios deste país, do que esse país espera de nós, como a senadora Marina Silva esteve e está, como Vossa Excelência sempre esteve. E tenho convicção que, se depender desses três candidatos, nós teremos um grande debate sobre o futuro do Brasil. E a democracia é isso. A população vai ter a oportunidade de decidir quem é o melhor para comandar o Brasil nesse novo momento histórico que ele vive. Parabéns, senador Pedro Simão. Eu fiquei muito orgulhoso de receber, muito feliz, muito honrado de receber o seu telefonema e ter participado desse momento histórico do país. Eu agradeço, e agradeço a tolerância de Vossa Excelência, mas foi uma parte de declaração. Na verdade, Sua Excelência representa hoje aqui o Partido Socialista e a Rede, e dá uma demonstração de alto espírito público. Eu tenho muito orgulho de Vossa Excelência. E acho que esse espírito que Vossa Excelência está demonstrando é o que eu sinto no governador e é o que eu sinto na Marina. Eu convivo com a Marina aqui há muito tempo. Eu sou um homem de fé como ela. 3 vezes. Eu sou um homem que aprendeu a entender a sua vida, a sua luta, o seu sofrimento. Analfabeto aos 16 anos, no meio dos seringais, consegui chegar onde chegou, crescer como cresceu, e consegui manter uma linha de dignidade, de seriedade. Merece respeito. Ela foi, na hora mais difícil, mais dura, estava ela lá com o grande herói da nossa, do humanismo brasileiro, Chico Mendes. Na hora de fundar o PT, quando parecia impossível, uma coisa, ela estava lá, firme para fundar o PT. Na hora de ser governo, ela foi a primeira ministra a ser convidada, o Lula foi convidada lá nos Estados Unidos, quando no meio daquela cena, convidou por causa do prestígio dela, da credibilidade dela, para mostrar como ela faria o governo. Se portou no governo com seriedade, com respeito, largou o governo com seriedade, com respeito, saiu do PT, vamos analisar, saiu como o Frei Beto saiu, como muitas pessoas saíram, como eu, lamentavelmente, era um apaixonado do PT na hora que ele era oposição. Votei na Dilma no segundo turno com muito respeito, mas estou vendo agora as coisas irem para um determinado sentido que nós temos que analisar. Por isso eu entendo o pronunciamento de Vossa Excelência. Nós temos que viver esse novo momento. Tem razão quando foi dito aqui. Foi uma das eleições mais tristes, a eleição passada. Nós entrar para uma campanha eleitoral para debater o problema do aborto, para debater o problema do homossexualismo e não sei mais o quê. Mas o que foi aquilo daquela campanha, o ridículo daquela campanha? Tenho certeza que dessa vez não vai acontecer isso. Nós vamos viver um momento novo. E isso deve servir para uma política nova. Política onde eu reconheço que a Presidente da República é uma mulher de respeito e vai usar a linguagem necessária. Onde nós todos sabemos que o companheiro Aécio é um homem excepcional e que tem uma grandeza, uma dignidade que nós respeitamos. E o Eduardo, tendo a senadora ao seu lado, vai representar o mesmo. Que bela campanha, que novo patamar. Vamos votar aqui, fazer com que o Supremo não faça de novo o que fez. Vetou a proibição de cláusula de barreira.
vamos iniciar um grande ano. Que a Dilma seja feliz, que realize seus objetivos. Que a Dilma seja feliz, por exemplo, com relação a essa ministra que usou um helicóptero ridiculamente. Um helicóptero que é o único de Santa Catarina. Usado como ambulância para salvar vidas de Santa Catarina. Para. Desmancha, tira os objetos de saúde para transformar em passageiro para levá-la para a sua campanha eleitoral. Presidenta, toma providência para continuar a linha do seu governo. Eu pedi a admirar o governador Eduardo Campos, sinceramente. Seu jeito, seu estilo, sua franqueza, a grandeza. Quando eu vejo, por exemplo, o Eduardo Campos e o Jarbas Vasconcelos, dois grandes amigos que viraram adversários e voltaram a ser amigos. Mas é uma linha que nós temos que seguir. Comporta o governo agora, um governo que nem é da presidente Dilma, nesse momento, é quem mais tem interesse em fazer um governo de seriedade. Uma campanha digna, uma campanha limpa. Não precisa inventar defeitos na senadora Marina. Não precisa inventar, seja lá o que for, do governador Eduardo. Porque eu acho que não queremos inventar defeito na presidência da República, nem no companheiro Aécio. Vamos fazer uma campanha de alto nível. Vamos fazer que nem nos Estados Unidos. Em vez de entregar a campanha para meia dúzia de encarregados de fazer a propaganda, onde a empresa de publicidade é que dita a norma, dita a orientação, dita o programa, dita o que tem que fazer. E o candidato a presidente da República se transforma num macaquinho que repete o que o orientador fez. O debate é ao vivo. Está aqui um, está ali outro. Um pergunta e o outro responde ao vivo. E o povo está assistindo. Aí é diferente. Aí as questões são outras. Aí o negócio não vai para o aborto aqui, o homossexualismo ali, sei o que lá. Mas é as grandes questões e as grandes teses. Nós estamos dando um passo que vai mudar o Brasil. E se Deus quiser, eu acho que os outros partidos devem entrar nessa linha. Meu querido Cristóvão. Senador Cristóvão, senhor presidente, queria só fazer um apelo a Vossa Excelência. O nobre senador Pedro Simão já está na tribuna por mais de 30 minutos. Portanto, eu gostaria que fosse breve, porque tem vários oradores já reclamando por mim para falar. Obrigado, eu gostaria, presidente. Senador, se me permite, porque esse tema é tão importante que a gente deveria dedicar um tempo à reflexão, mas realmente tem outros inscritos com outros temas importantes. Eu não poderia deixar aqui de dizer, senador, primeiro que eu lembro de um outro momento parecido, não tão simbólico, mas que tinha um certo gesto desse, quando Brizola, no segundo turno, apoiou Lula e transferiu para Lula todos os votos que tinha tido no primeiro turno. Esse foi um gesto também bonito. Mas, ao longo do governo, depois que o Lula ganhou, não naquela eleição, em outra, nós não vimos a capacidade deles se juntarem no programa unitário. Ficaram separados. Para mim, o que aconteceu na semana passada com Eduardo e Marina é algo extremamente marcante e é uma novidade. Mas para ser o novo, para transformar a novidade no novo, é preciso saber quais as propostas claras, nítidas, que eles vão trazer para nós, eleitores, no caso. Esse é o desafio das próximas semanas ou meses. Como construir, a partir de um belo gesto, um sólido gesto de mudanças no Brasil. E, de fato, a beleza vem de que é muito possível a eleição dessa chapa. Porque há um esgotamento do governo representado pelo PT. 12 anos cansa. E os erros que cometeram cansa mais ainda. E também há uma sensação de que o PSDB não se reciclou para ser uma novidade em relação ao PT.
Então, é o momento de uma novidade. E eles nos ofereceram essa novidade. É preciso que agora eles ofereçam o novo ao Brasil. Senão, ficará apenas no gesto bonito e não no gesto transcendente, ao nível de fazer a mudança que o Brasil precisa. Eu torço que logo, logo a gente comece a perceber que a junção deles traz um novo para o Brasil e não apenas uma novidade para as eleições. Eu agradeço, Vossa Excelência, que é um senador que não é por nada que o Congresso em Foco vem me apontando como o melhor parlamentar do Brasil. Vossa Excelência, muitas vezes, no monólogo na tribuna, vem pregando e vem debatendo a necessidade e a importância de se fazer alguma coisa, de se dizer presente, de se avançar. Eu creio que essa pregação longa de Vossa Excelência não caiu no escuro. Eu diria, Vossa Excelência, que tanto no caso da senadora quanto no caso do senador, seu conterrâneo, é isso que apresentou. É isso que foi importante e significativo. É nós termos realmente uma campanha com austeridade e com seriedade, com responsabilidade. Não cairmos nisso. A maneira triste como foi o registro dos dois últimos partidos. A forma interna com que o Tribunal Superior Eleitoral analisou essa matéria. A forma com que a gente está caminhando para uma campanha. A forma com que a gente está vendo a divisão do dinheiro. A forma com que nós aqui aprovamos, ainda que a toque de caixa, uma reforma que não é uma reforma, é uma micro-reforma, não é uma micro-reforma, esse eu não sei o quê, mas na Câmara não sai. Nem aquilo que era o mínimo do mínimo do mínimo que a gente podia fazer, está na gaveta da Câmara porque eles não se acertaram. Então nós estávamos caminhando por uma linha que não se sabe o quê. Acho que nós temos condições de elevar o nível da nossa campanha. Nós temos condições de elevar o nível da nossa sociedade. Nós temos condições de elevar o nível do debate nessa casa. E, de certa forma, iniciarmos um índice de mais participação e de maior presença. Temos que fazer isso. É necessário fazer isso. Essa casa tem que ter vez e tem que ter voz. Tem que ter autoridade, tem que ser respeitada. Eu creio que vivemos um grande fato. E foi um grande início, senhor presidente. E se Deus quiser, essa caminhada vai continuar. Eu agradeço muito, Vossa Excelência, pela exagerada tolerância que teve por minha parte. Obrigado, presidente.